Olá, vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Contabilidade Empresarial, que trata da escrituração de livros contábeis e também dos sistemas contábeis. Bem, a escrituração de livros contábeis, os livros obrigatórios, são os tradicionais livro diário e livro razão. Ainda um grupo de empresas é permitido a escrituração desses livros, seja da forma manual ou por sistema de processamento de dados. Então, o livro Contabilidade Empresarial, ele traz um histórico da evolução do processo de escrituração desses dois livros. E numa segunda parte, fala sobre a escrituração digital desses livros. O governo criou o Sistema Público de Escrituração Digital, o chamado SPED, em 2007. E o que é o SPED? Nada mais é do que transformar todas as obrigações acessórias e os livros contábeis e fiscais em digitais. Então, o SPED tem subprojetos que se comunicam, se conversam e fazem cruzamento de dados do contribuinte. Nós elencamos aqui os principais subprojetos. O primeiro deles, a nota fiscal eletrônica, seja ela do comércio, de serviço ou até mesmo de transporte. Foi o primeiro projeto do Sistema Público de Escrituração Digital e hoje já está bem massificado na maioria das empresas no Brasil. Esse primeiro projeto começou em 2008. O segundo projeto é a escrituração fiscal digital com a apuração dos livros, dos impostos, o IPI e o ICMS. Então, essa escrita fiscal digital, ela substitui os livros impressos de apuração de ICMS e apuração de IPI. Ela é obrigada para os contribuintes do ICMS e do IPI, mas eles devem aguardar comunicação dos estados para a sua elaboração. Outro projeto é a EFD Contribuições, que serve como um complemento da escrita fiscal digital, porque trata das apurações de PIS e COFINS e também da contribuição previdenciária da desoneração. Então ele foi criado para o controle das apurações desses impostos. O nosso foco, o foco aí do livro empresarial, é a escrita contábil digital e a escrita contábil fiscal. Esses dois projetos nós vamos detalhar daqui a pouco. Outro projeto que está entrando em vigor agora recentemente é o E-Social. O E-Social é a folha de pagamento digital, são as informações trabalhistas apresentadas de forma digital, inclusive por eventos, ou seja, eventos de admissão, de férias, acidentes de trabalho, todos enviados em arquivo. O E-Financeira, que é para bancos enviar informações dos seus clientes, correntistas, e o mais novo projeto, que é a EFD Reinf, que é a entrega, o detalhamento de todas as retenções de impostos feitas pelo contribuinte. Então, esse conjunto de subprojetos forma o chamado Sistema Público de Escrituração Digital. Entrando mais no foco da escrituração e da contabilidade, nós temos o projeto da escrita contábil digital. Como nós dissemos, nada mais é do que a transformação dos livros diário e do livro razão em meio digital. Bem, nesse ponto nós precisamos ter alguns cuidados quando da entrega da escrita contábil digital. Primeiro, entender que essa é a contabilidade societária, a contabilidade oficial da empresa. Então aqui o profissional da contabilidade ele deve escriturar, deve alimentar esse sistema utilizando todas as normas brasileiras de contabilidade, normas vigentes, inclusive sofrendo as influências das modificações nas normas que aconteceram de 2008 para cá. Então aqui ele pode utilizar
todo o arcabouço de normas para a elaboração. Outro ponto que chama a atenção é o plano de contas. A Receita Federal tem um plano de contas padrão, foi disponibilizado para os contabilistas que podem utilizá-lo ou pode utilizar seu próprio plano. Se utilizar o seu próprio plano, terá que fazer um depara, terá que fazer uma indicação das contas do seu próprio plano para a referência ao plano da Receita Federal. Então esse é um ponto muito importante aí na escrita contábil digital. Bem, mas a escrita contábil ela não é obrigatória para todas as empresas. Qualquer empresa pode fazer se desejar, mas não é obrigatória. Ela é obrigatória apenas para as empresas que estão no lucro real, apuram impostos pelo lucro real. É obrigatória para as empresas que estão no lucro presumido e que distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem retenção de imposto de renda na fonte, com valor superior ao limite de presunção. Então existe aquele limite de presunção do lucro presumido, você distribuiu o lucro a mais, né, um valor maior do que aquele limite de presunção, você está obrigado à entrega da escrita contábil digital. E também as pessoas jurídicas imunes ou isentas que estejam obrigadas no ano anterior à entrega da EFD Contribuições, né? Lembrando que a EFD Contribuições é o projeto do SPED que apura PIS e COFINS. E também as sociedades em conta de participação. Essas estão obrigadas à escrita contábil digital. Bem, e a escrita contábil fiscal final, o que é isso? Por que isso foi criado? Justamente porque o fisco não permite a influência das normas internacionais de contabilidade, e que agora são brasileiras, na apuração de impostos. O fisco não tem uma clareza ainda sobre os impactos na arrecadação do uso dessas normas que muitas vezes são subjetivas. E para evitar problemas, o fisco decidiu pela criação da escrita contábil fiscal. Ou seja, o profissional da contabilidade faz a contabilidade aplicando as normas completas no SPED contábil, né, na escrita contábil digital, e depois faz ajustes nessa contabilidade lá na escrita contábil fiscal. Então, ela é uma clara segregação entre contabilidade para fins societários e contabilidade para apuração de impostos. Deve ser entregue até julho de cada ano, né? A escrita contábil digital é junho e a fiscal é no mês seguinte, em julho. E o seu funcionamento é bastante conhecido, né? Nós devemos fazer adições e exclusões. Então, temos o lucro gerado na escrita contábil digital, ele é transportado para a escrita contábil fiscal e na escrita contábil fiscal ele é ajustado com adições ou exclusões, expurgando os efeitos das aplicações das novas normas de contabilidade. Dessa forma, há uma neutralidade dos efeitos das normas na apuração de impostos. Lembrando que um ponto importante aqui também é que o lucro a ser distribuído, o pagamento de impostos, perdão, deve ser feito pelo lucro fiscal. E o lucro a ser distribuído pode ser o lucro fiscal, deve ser o lucro fiscal, mas desde que tenha suporte na contabilidade. Então, se o lucro fiscal for maior que o lucro contábil, só pode distribuir o lucro contábil. Agora, e se acontecer o contrário, se o lucro contábil for maior do que o lucro fiscal, aí só pode distribuir até o lucro fiscal, ou se desejar distribuir a parcela superior, terá que pagar imposto de renda com a tabela progressiva da pessoa física.